Ok, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar nos números de uma grande empresa que, nossa, surpreendeu bastante o mercado com os resultados financeiros recentes. A ideia aqui é entender o que está por trás daquele prejuízo bilionário, quais são os desafios reais e, claro, qual é a estratégia que está em jogo para virar essa situação. E para começar, vamos direto ao número que causou todo o alvoroço. Um prejuízo líquido de 15,6 bilhões de reais, só no trimestre. É um número que assusta, não tem como negar. Mas o que ele significa de verdade? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Será que a gente está vendo uma empresa em uma crise operacional gravíssima ou tem alguma coisa ali escondida nos números que muda totalmente a perspectiva? Para descobrir, a gente precisa ir bem além da manchete. E a nossa primeira parada é justamente essa: entender a natureza desse prejuízo gigantesco. A chave para desvendar esse mistério todo está num termo contábil bem específico. O nome é impairment. Parece complicado, mas a ideia é bem simples, quer ver? Pensa assim, se o valor dos imóveis na sua rua cai, o valor da sua casa no papel também diminui. Mas você não perdeu dinheiro de fato, né? A não ser que você venda a casa por aquele preço mais baixo. O impairment funciona de um jeito parecido para os ativos de uma empresa. É um ajuste no papel, não é dinheiro saindo do caixa. E o tamanho desse ajuste é que, ao ponto daquele prejuízo total, 11,1 bilhões de reais vieram exatamente desse tal de impairment, ou seja, a imensa maioria daquele resultado negativo não foi uma perda de dinheiro de verdade no caixa da companhia. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: essa baixa contábil aconteceu porque as agências de risco rebaixaram a nota de crédito da empresa. É uma proteção contábil que, segundo o próprio relatório, pode até ser revertida lá na frente se o cenário melhorar e a empresa conseguir ajustar a sua situação. Mas calma lá, só porque a maior parte do prejuízo foi contábil, isso não quer dizer que está tudo bem. Muito pelo contrário. Agora a gente vai para o campo para ver como é que está a principal operação da empresa, a do agronegócio. E aqui a história é bem diferente. A gente vê uma queda bem forte no setor de etanol, açúcar e bioenergia. O EBITDA ajustado, que é uma forma de medir a geração de caixa da operação, caiu mais de 33%. E junto com ele, o volume de etanol e o preço do açúcar também caíram bastante. E por que isso aconteceu? Bom, o relatório aponta para uma combinação de fatores bem concretos. Um clima que não ajudou, com chuvas irregulares e até geadas que prejudicaram a cana, menos venda de etanol e preços mais baixos para o açúcar. Tudo isso junto acaba pressionando a produtividade e aumentando os custos. Mas o mais curioso sobre essa empresa é que parece uma história de dois mundos. Enquanto o agronegócio está passando por dificuldades, tem outra parte do negócio que não só vai bem, como está voando. Vamos dar uma olhada agora na distribuição de combustíveis. E que contraste, hein? O EBITDA ajustado da distribuição de combustíveis no Brasil simplesmente saltou mais de 50%, comparando com o mesmo período do ano passado. E a margem de lucro por litro vendido também cresceu de forma impressionante. E este grafo aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, o negócio do agro em queda livre. Do outro, a distribuição de combustíveis com um crescimento super robusto. São duas realidades completamente opostas dentro da mesma companhia. Ok. Diante desse cenário de contrastes, e vale lembrar, com uma dívida bem alta, o que a gestão da empresa está fazendo? A resposta está no que eles batizaram de plano de transformação. Vamos ver como ele funciona. A estratégia é bem clara e se apoia em 3 pilares. O primeiro é simplificar, ou seja, vender operações que não são o foco principal. O segundo é buscar eficiência máxima, cortando custos onde der. E o terceiro é ter disciplina de capital, basicamente pisar no freio de novos investimentos. E a primeira parte do plano já está dando resultado, viu? A empresa anunciou a venda de alguns ativos que devem trazer cerca de 5 bilhões de reais para o caixa. Isso ajuda a reforçar o foco no que realmente importa. O pilar de eficiência também está entregando valor. Só nos primeiros 9 meses da safra, as iniciativas para cortar custos já geraram uma economia de 600 milhões de reais. Isso é mais do que a meta que eles tinham para o período. Essa citação, tirada do relatório da empresa, reforça o compromisso da gestão. A mensagem é direta. O foco é garantir a sustentabilidade e reduzir a dívida. E o plano, segundo eles, está sendo executado direitinho. E para conseguir executar tudo isso, a empresa tem uma carta na manga bem importante. Uma posição de caixa muito forte, de 17,3 bilhões de reais. Isso funciona como um verdadeiro colchão de segurança. Sabe? Dá tempo e fôlego para atravessar esse período de arrumar a casa. Bom, e assim a gente chega ao final desta análise, com todas as peças do quebra-cabeça na mesa.
De um lado, a gente tem desafios operacionais e financeiros bem sérios. Do outro, pontos de força e um plano claro. O que será que o futuro reserva? A empresa está numa verdadeira encruzilhada. De um lado, os ventos contrários, a dívida líquida, que é bem alta, a instabilidade do agronegócio e a pressão sobre a estrutura de capital. Do outro lado, os ventos a favor, um caixa forte, o desempenho excelente da distribuição e um plano de reestruturação que está bem definido e em andamento. E a pergunta que fica no ar é exatamente essa. Será que a combinação de um negócio que está indo muito bem com um plano de transformação em curso vai ser suficiente para superar os problemas do campo e o peso da dívida? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro dessa gigante. Sem dúvida, os próximos trimestres serão decisivos.